Boa noite, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo em que vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Pera aí que apareceu aqui uma mensagem aqui na frente. Eita, faz tanto tempo que eu não faço live que começa a aparecer um monte de mensagem aqui. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre a palavra de Deus, sobre lições que podemos extrair aqui da Bíblia, da minha, da sua Bíblia, da nossa Bíblia, porque afinal a palavra de Deus ela é única e ela está presente na nossa vida. E hoje vamos falar sobre algumas passagens e tentar extrair lições para os nossos dias. É muito comum as pessoas pensarem que a Bíblia é algo ultrapassado, que a Bíblia é algo referente só àquela época, mas não. Temos lições valiosas para os nossos dias e é sobre isso que vamos falar. Como sempre, a gente recapitula um pouquinho o que falamos na última live, no último vídeo, para dar continuidade. No último vídeo a gente falou sobre a tempestade que é acalmada, né? O endemoniado Gerazeno que é liberto, sobre os fardos ali, né, que Deus nos dá, sobre os fardos que nós temos e que Deus ali ele deixa mais leve todos esses fardos, tudo isso que acaba deixando a nossa vida mais cansativa, mais corrida, mas Deus promete aliviar os nossos fardos. Então foi sobre isso que nós falamos. Se você quer ver um pouquinho mais, ainda não viu, volta lá no último vídeo, volta lá que você vai encontrar ali tudo que nós conversamos e falamos sobre esse tema tão importante. E hoje vamos falar sobre alguns milagres que aconteceram, que lições podemos tirar desses milagres e também sobre a missão que os discípulos tiveram e que nós também temos que cumprir hoje. Primeiro sobre os milagres, certo? Depois de toda a ocasião com os endemoniados gerazenos, Cristo volta para outra margem, onde uma pequena multidão já estava se formando ali em busca de Jesus, tá? Era comum, Jesus viajava, na hora que voltava já tinha um monte de gente esperando, né? Ele atraía a atenção de muitas pessoas, principalmente pelas suas curas, principalmente ali pelos milagres que aconteciam, mas entre essas pessoas haviam pessoas sinceras, de boa fé, que realmente viam em Cristo a única salvação. Não viu ali apenas como algo legal que estava acontecendo, não viam ali apenas como um bom proveito, mas acreditavam que Cristo era o Messias e realmente tinham fé que aquele era o Salvador que Deus mandou. Né? Então nós vemos que haviam os oportunistas, haviam os curiosos, haviam aqueles que estavam ali simplesmente para ver o que estava acontecendo, né? Ou para tentar julgar e pegar Cristo ali no pulo, em alguma falha, e haviam aqueles sinceros de coração. E a gente vai falar sobre dois casos dessas pessoas que estavam lá em sinceridade de coração. Primeiro é Jairo, né? Ele era um dirigente da sinagoga, e como dirigente da sinagoga, ele era orgulhoso, ele tinha toda aquela questão de ser o dirigente da sinagoga, mas é aí que tá, né? Jairo, ele tinha uma filha, e a filha dele estava muito doente, estava ali quase morrendo. E aí ele vai desesperado até o encontro de Jesus, pedindo ali para que Cristo pudesse fazer um milagre, para que Cristo pudesse salvar a sua filha. E o que é engraçado, porque os dirigentes das sinagogas, ali os sábios da lei, né, as pessoas que realmente estavam à frente de toda a parte religiosa do povo da época, eles tinham muito problema com Cristo, porque eles viam Cristo tirando ali toda a influência que eles tinham diante do povo, eles viam Cristo ali trazendo as verdades da palavra de uma maneira que eles nunca conseguiriam trazer, porque Cristo vivia aquilo que ele falava, enquanto muitos sábios, muitos líderes apenas falavam da boca para fora. E ali quando Jairo chega até Jesus, ele se despe, né? Ele tira de si todo orgulho, tudo aquilo que ele achava de si mesmo, e ele se entrega realmente sabendo que ele não era nada e que ele dependia única e exclusivamente de Cristo para aquela situação. Cristo vê a fé daquele pai, a fé daquele homem e segue ele até a sua casa. Só que, como eu disse, tinha uma grande multidão sempre ao seu redor. Isso faz com que a ida até a casa de Jairo ali se torne um pouco mais demorada. E no meio desse caminho acontece ali quase que uma exceção, né, a esse milagre, quase que um abre aspas desse milagre, que é um milagre dentro de um milagre. Ao estar a caminho da casa de Jairo,
uma mulher que havia passado anos lutando contra um fluxo de sangue, que havia passado anos lutando contra a doença, gastado todo o seu dinheiro, gastado tudo que ela possuía para tentar curar, e até agora nada, nenhum médico traz nenhuma esperança, nenhuma solução. Ela vai se aproximando de Jesus aos poucos, ali até que ela consegue esbarrar nas vestes de Cristo. E é aí que está uma questão incrível, né, desse milagre, que daí o fluxo de sangue para, só dela esbarrar nas vestes de Jesus. Então, ali, esse milagre ele tem várias camadas e vários pontos que nós podemos extrair para a nossa vida. Primeiro, a fé daquela mulher em meio à condição que ela estava. Imagina anos e anos, você ali com aquele fluxo de sangue, perdendo nutrientes. Ela não era uma mulher forte, ela não era uma mulher que tinha sua saúde em dia. Ela possuía muitas limitações físicas por causa da sua doença, mas isso não impediu ela de se aproximar de Cristo. Isso não impediu a determinação que ela tinha ali de chegar perto do Mestre, de ali cumprir com aquela esperança que ela tanto criou, que ela esperava que Cristo pudesse curar ela. Num lugar onde ninguém mais tinha essa possibilidade de curar ela, ela confiava que Cristo iria. Então, imagina como foi difícil passar por uma multidão. Imagina como foi difícil ela se esgueirar entre várias e várias pessoas ali que rodeavam a Cristo e cada um querendo chegar perto por diversos motivos. E ela, na sua fé, superou sua limitação física para chegar até próximo de Cristo. Mas não só isso, mas ela tinha tanta fé que ela não precisou falar com Jesus. Jesus não precisou olhar para ela. Ela simplesmente esbarrou a sua mão na veste de Jesus e ela foi curada. Ela sentiu naquele momento todo o seu corpo sendo curado, toda a sua doença indo embora. E ela sentiu ali algo que ela há tanto tempo não sentia, que era estar saudável. Só que essa é a questão aí. Quando isso acontece, ela tenta escapar ali da multidão, ela tenta se esgueirar para fora, feliz, contente, agradecida, mas sem causar um tumulto. Ela não queria atrapalhar Cristo ali na sua missão. Ele estava indo até a casa de Jairo, ele estava com uma missão, com um propósito. Ela não queria atrapalhar ali o foco do Messias. Mas quando Cristo sente aquele toque, quando Cristo sente que algo sobrenatural aconteceu de uma forma assim que a fé daquela mulher trouxe isso, ele para e pergunta: quem me tocou? E essa é uma pergunta até um pouco estranha, porque havia uma multidão ao redor de Cristo, então várias pessoas tocaram nele. Só que aquela mulher tocou de um modo diferente. Ela tocou com fé, com esperança. E não só isso também, que Cristo chama atenção para esse momento, mas para tirar toda aquela questão, aquela superstição de que o seu manto curaria, de que ali se tornaria algo santo, porque ele deixa bem claro quando a mulher se apresenta no meio da multidão, falando que ela havia tocado, que ela explica a situação da sua doença e da cura que ela havia conseguido. Cristo ele é enfático, ele é direto quando ele fala que o manto não tinha poder, que ele não tinha poder, que o motivo daquela mulher ter conseguido a sua cura foi a sua fé. Não foi nada físico, nada material, mas a fé daquela mulher. E ali também isso serviu, né, toda a parte de Cristo perguntando quem o havia tocado, toda a parte da mulher contando o seu testemunho, a sua história de vida ali, da sua doença e da sua cura, ali serviu como um testemunho para várias pessoas que estavam ali em volta, que estavam com o coração aberto, mas ainda não haviam encontrado realmente o que elas procuravam. E aquele testemunho ajudou elas a entenderem um pouco mais sobre qual era o propósito de Cristo e a missão de Cristo aqui. E aí, Jesus, depois desse evento, desse parênteses que agora a gente fecha, ele continua até a casa de Jairo indo, só que vem um mensageiro ao encontro de Jairo e Jesus e fala assim: não incomoda mais Jesus porque infelizmente a sua filha faleceu, né? Aquele pai provavelmente se desespera, aquela família já estava assim desesperado. Só que Cristo ele conforta e fala assim: não, fica tranquilo, a sua filha vai ser curada. E aí ele segue Jairo até a sua casa, e ali ele pede para que as pessoas saíssem. As pessoas já estavam em todo o clima de luto, do sepultamento, preparando todos os ritos ali para sepultar a menina. Cristo pede que todos saiam, fica apenas ele, Pedro, João e Tiago ali, apenas 3 dos seus discípulos, acompanhando mais a família da criança. E Cristo pega na mão daquela criança e faz com que ela seja curada, ela acorde, e o sopro de vida que havia saído dela agora volta. Ela volta a ter consciência, ela volta a entender as coisas.
ela desperta do sono da morte, mais saudável do que nunca. E ali nós vemos como que esse milagre é importante para a família, ali para Jairo, né, que era o dirigente da sinagoga, e também para testemunho de todas as coisas, né? Porque às vezes a gente pensa que o nosso problema já demorou muito para que uma solução acontecesse, que a nossa questão já talvez teria uma solução, talvez teria ali uma solução do nosso problema se a gente tivesse buscado lá atrás, sabe? E eu vejo um paralelo entre esses dois milagres, tanto a mulher com fluxo de sangue quanto a criança, né, ali que havia morrido, porque ambos pareciam que daria tempo de ser curado se fosse visto antes, né? Parece que já havia passado muito tempo e que não tinha mais o que ser feito, né? Então, a mulher com o seu fluxo de sangue, que havia passado anos e anos procurando uma solução e agora já havia passado muito tempo e não tinha mais saída, quanto a criança que já vai até o encontro de Jesus para que ele venha rápido à sua casa e passa muito tempo e a filha já morreu e agora não tem mais tempo. Então os problemas que para nós parece que faltou um pouquinho de tempo para se resolverem, Deus é infinito e ele nada é impossível para ele. Então, às vezes o que para nós faltou tempo, para Deus é o tempo exato. Então não acho que um problema que você tem, alguma dificuldade, talvez se fosse resolvido antes, talvez se você buscasse a resolução antes, teria algum resultado diferente. Confia que se for para ter resultado, não importa o tempo, não importa a demora, não importa a distância, Deus ele é capaz de curar, de salvar, de perdoar, ele é capaz de fazer tudo pelos seus filhos. Então é isso que nos conforta, é isso que traz ali essa paz e esperança ao nosso coração. E esses dois milagres representam bem isso. A aparente falta de tempo para a cura, mas Cristo vem e mostra que para ele o tempo não é barreira, coisa nenhuma, mas que ele construiu tudo, ele é Deus de tudo, inclusive do tempo. E o segundo tópico que eu gostaria de trazer aqui é justamente sobre a questão dessa missão que nos é imbuída, né? Os primeiros evangelistas que vêm. Só para que você também se situe, tá? Tudo que a gente falou sobre os milagres está lá em Mateus 9, do 18 ao 26, Marcos 5, 21 ao 43 e Lucas 8, 40 ao 56. Está presente nesses 3 evangelhos. Tá? Aí você pode ler na sua Bíblia depois. E aí o segundo tema está lá em Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 6, do 7 ao 11, e Lucas capítulo 9, do verso 1 ao 6 também. Nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você encontra essas passagens, que agora a gente vai falar sobre os primeiros evangelistas. E por que a gente vai falar sobre os primeiros evangelistas, né? Os discípulos, os seguidores de Cristo, por muito tempo haviam acompanhado Jesus, visto o seu modo operante, visto como ele curava. Eles viam como Jesus pregava a palavra, como ele trazia conforto para um coração aflito, como ele trazia esperança para uma alma cansada, como ele realmente transformava a vida das pessoas, e eles foram estudando, aprendendo, seguindo ali. Só que Jesus não ficaria para sempre com eles, né? A gente sabe que já era da ciência de Jesus toda a parte que ele teria que passar, toda a sua morte na cruz, o seu afastamento dos discípulos e posterior à vinda do Espírito Santo, né, ali. Então Cristo já estava ciente de tudo isso. Ele sabia que ele não estaria para sempre com os discípulos, então ele teria que preparar os discípulos. É quase igual uma ave que sabe que o passarinho vai ter que voar uma hora ou outra e vai ter que deixar o ninho. Então você tem que preparar essa ocasião para que eles se virassem sozinhos sem Cristo. E é aí que Jesus começa a criar duplas missionárias, né, para que eles fossem até as cidades onde Cristo já havia passado. Então Cristo já havia passado pelas cidades onde eles foram para falar, né, para fazer ali um momento de adoração, um momento de louvor, um momento que eles podiam entrar na casa das pessoas, falar sobre essa esperança maravilhosa que Cristo estava trazendo, chamar eles realmente para uma mudança, para uma transformação nas suas vidas. É engraçado como que esse é o começo das missões ali dos seguidores de Cristo, e como que isso é algo importante ainda hoje, né? Toda a parte de duplas missionárias que vão fazer a missão de 2 em 2 para que um ali fortaleça o outro,
Porque quando você está sozinho, é muito fácil você desanimar. É muito fácil você, devido a uma recusa, devido a um problema, achar que não está fazendo diferença nenhuma, achar que aquilo é tudo em vão. Mas quando você tem um parceiro, uma dupla, alguém que vai com você, você pode estar desanimado, mas o outro está animado. Você pode estar num momento assim que você pensa, não vai dar certo, e o outro fala, vai dar certo. E vai ter momento que o outro vai estar desanimado, mas você vai ter que animar ele. Então, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, para que juntos a missão vá e siga em frente. Foi por isso que Cristo faz as duplas, e é por isso que Deus vai mandando os discípulos aos poucos ali, no local que ele já havia passado, para que eles fortalecessem também a fé daqueles que haviam ficado. A fé daqueles que haviam recebido talvez uma cura, para que eles não ficassem desamparados. Então, isso é uma coisa que me impressiona muito, né? E a gente escuta muito falar assim, se aproximar das pessoas como Cristo se aproximava. Mas a gente tem que tratar as pessoas depois da aproximação, perdão, depois da aproximação, depois do primeiro contato, depois da cura, depois da transformação na vida da pessoa, continuar esse contato, continuar ali com a pessoa, conversando, fortalecendo ela, chamando ela para a missão também. E ali essas pessoas visitadas também se tornariam missionárias e discípulos ali nas suas casas, nas suas cidades, e assim o evangelho ia sendo pregado, assim as pessoas iam conhecendo, se fortalecendo e se firmando. Então é incrível como que também o livre-arbítrio é respeitado, que Cristo sempre deixa muito claro que o evangelho não é algo a ser forçado para ninguém, não é algo que você obriga o outro a ouvir ou a conhecer o evangelho, pelo contrário, você o oferece de graça. Você é uma testemunha do que Deus fez na sua vida. Se a pessoa quiser aceitar, você fala com o coração aberto e alegre. Se ela não quiser aceitar, infelizmente, é o livre-arbítrio e temos que respeitar também ali. Mas nunca deixarmos de sermos testemunhas na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso dia a dia. Você tem que ser uma Bíblia para aqueles que não abrem a sua Bíblia. Tem que ser uma Bíblia viva para que as pessoas vejam Cristo através de você. E é esse o propósito que ele envia ali os seus discípulos, seus apóstolos. Esse é o propósito que ele nos envia ainda hoje para falar. E é por isso que essas lives acontecem. Porque é o meio de eu falar sobre o que Deus faz na minha vida. É o meio de eu falar sobre as lições que ele me dá todo dia e que ele pode trazer para você também, se você ler, se você estudar, se você ali buscar na sua palavra ou em oração a presença de Deus na sua vida. E ali você também vai ser chamado a ser uma testemunha, chamado a ser um mensageiro dessa esperança maravilhosa. Quantas coisas Deus faz para mim, na minha vida, e para você na sua vida. Nós não podemos guardar isso apenas para nós. Temos que compartilhar, temos que falar com as pessoas todas as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Que você possa também ser um mensageiro, que você possa também levar essa esperança para outras pessoas. E saber que independente de quanto tempo já passou, nunca é tarde demais para Cristo. Nunca é tarde demais para Deus. E é isso aí, pessoal. Hoje a lição foi essa que eu extraí. Se você também extraiu lições, deixa aqui embaixo no comentário do vídeo. Curte o vídeo se você puder, né? Divulga, compartilha, para que essa mensagem também chegue mais longe. Um grande abraço para você, fique com Deus e eu vejo você no próximo vídeo, na próxima live.